Gênesis 23, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Het: Sou estrangeiro e morador entre vós, dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Het a Abraão, dizendo: Ouve-nos, Senhor, Tu és príncipe de Deus entre nós, sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para que sepultes a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Het, e lhes falou, dizendo: Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim, junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço, em posse de sepultura entre vós. Ora, Efrom, o heteu, sentando-se no meio dos filhos de Het, respondeu a Abraão, ouvindo-o os filhos de Het, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade: De modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo, e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efrom na presença do povo da terra, dizendo: Mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efrom: Meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 siclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso a Efrom, pesou-lhe a prata de que este lhe falara, diante dos filhos de Het, 400 siclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, fronteiro a Manre, o campo, a caverna, e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Het, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim pelos filhos de Het se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna, que nele estava, em posse de sepultura. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus Santo, Deus eterno, Deus bendito, Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, te adoramos diante do texto lido, tua palavra santa e inspirada. Pedimos iluminação, ó Deus, pedimos graça, pedimos que o Senhor se agrade por bondade em falar conosco por meio desse texto e que o nome de Jesus Cristo seja exaltado, teu evangelho anunciado, a boa nova de que o Senhor tem um povo e que o Senhor também, ó Deus, ressuscita mortos. O Senhor é o Deus da vida, também soberano sobre a morte. Ó Deus, te adoramos nesse dia. Seja exaltado o teu nome e nos abençoa, é o que pedimos em nome de Cristo. Amém.
Meus irmãos, nós estamos diante de um texto das Escrituras que nos leva à casa do luto. A morte de Sara, um momento de grande dor, nos lembra, nesse exato momento, que Abraão, herdeiro da promessa, não tem um palmo de terra na terra prometida, na terra que lhe foi prometida, e não tem um palmo de terra para sepultar a sua falecida. Porque, como o texto deixa claro, Abraão é estrangeiro e peregrino na terra. E, meus irmãos, nesse momento da narrativa do livro de Gênesis, há toda uma tensão, e perceba no texto que há sempre uma repetição, sepulta a tua morta, há toda uma ideia, sim, de luto, e isso traz uma tensão na narrativa. Como Deus haverá de cumprir a sua promessa se na família da aliança os crentes ali começam a experimentar a morte? Abraão então tem a sua esposa morta, logo virá a sua vez, dos seus descendentes. E como é que Deus vai cumprir a promessa se os seus servos estão morrendo? Quando então possuirão a terra? O Senhor disse que lhes daria toda aquela terra. Quando o Senhor lhes dará a terra? E como é que vão possuir a terra estando mortos? E veja, irmãos, então aqui um grande teste para a fé de Abraão. No Novo Testamento, o autor aos Hebreus, falando da fé bíblica, da fé dos patriarcas, nos explica então como estas coisas podem ser assim. Em Hebreus capítulo 11, verso 13 a 16, o autor aos Hebreus nos diz que todos morreram na fé. Todos os patriarcas, todos os santos. Hebreus 11, 13 diz todos estes que ele está falando ali, a lista dos heróis da fé, incluindo Abraão, Sara e outros. Todos estes morreram na fé, e ele completa, sem terem obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe e saudando-as, confessando que eram estrangeiros, deixando para trás a sua terra, não voltando para Padã-Arã ou Ur dos Caldeus para enterrar a sua morta, não voltando à sua terra natal, crendo na promessa da terra de Canaã, morreram na fé, saudando as promessas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos. E o autor aos Hebreus diz que os que falam dessa maneira manifestam estar procurando uma pátria. Ou seja, Abraão não estava preocupado em voltar para a sua pátria, mas estava procurando uma pátria, porque se ele se lembrasse daqui passou, ele teria a oportunidade de voltar para Ur, não tinha nada impedindo fisicamente Abraão de voltar para Ur dos Caldeus, mas, como o autor aos Hebreus diz, ele aspirava a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus. E por isso o texto diz também, lhes preparou uma cidade. Então, há uma tensão à fé, mas de fato, essa é a fé na qual nossos pais, os patriarcas, morreram. Mas nesse momento, irmãos, ainda aqui, a título de introdução, elucidação do texto, podemos observar que a morte, ela revela a nós necessidades terrenas que temos. Diante da morte, nós somos colocados diante de necessidades. Ou seja, nós somos muito necessitados, inclusive na hora da morte. E Deus, o Deus das Escrituras, o nosso Deus, não é um Deus preocupado apenas com as nossas necessidades espirituais. Sim, e principalmente o Senhor está preocupado e preparou algo para nós na questão espiritual. Mas o Senhor também, na sua providência, cuida das nossas necessidades terrenas, temporárias e provisórias aqui. Ele supre as nossas necessidades. E nesse texto nós vemos o Senhor provendo uma propriedade para a sepultura, para Sara, a princípio, mas não apenas para Sara,
uma propriedade que seria para os patriarcas, para Abraão, Isaque, Jacó. E é algo extraordinário e notável aqui no nosso texto, porque esse terreno comprado, lembre que Deus prometeu dar a terra a Abraão, mas Abraão compra essa propriedade, 400 ciclos de prata, e então esse é o primeiro pedaço de terra que Abraão tem na terra de Canaã, e o Senhor então, por sua graça, permite ao seu servo ter recursos, capacidade de negociar, sabedoria, prudência para negociar esse pedaço de terra, e isso então manifesta a provisão de Deus, o cuidado de Deus para essa necessidade que temos até quando morremos, somos então necessitados. Outro ponto aqui, também contextualizando toda essa ideia de luto, casa do luto, é um texto que fala de morte. Outra coisa que podemos ver aqui é a dignidade humana no modo como tratamos os nossos mortos, ou seja, como tratamos o corpo na hora da morte, mesmo sabendo que vai voltar ao pó. E nossa perspectiva bíblica, nossa cosmovisão bíblica influencia muito no modo como agimos em situações dessa natureza. Não é algo para ser descartado. O nosso corpo, irmãos, compõe parte do que é a nossa natureza humana, parte daquilo que somos. Então nós vemos que é uma provisão e bondade de Deus poder sepultar os nossos mortos. Na verdade, você vai observar lendo as Escrituras, em várias partes das Escrituras, que em ocasiões de juízo de Deus, ocasiões de juízo, uma das maneiras de manifestar a ira e o desagrado de Deus contra um povo ou contra pessoas é que os corpos de homens e mulheres foram jogados e entregues às aves dos céus e aos animais da terra. Então, segundo as Escrituras, sim, é um ato de humanidade ter um enterro digno. É um ato de caridade, de humanidade, conceder aos nossos mortos um enterro digno. E nós observamos isso no Novo Testamento, certos ritos envolvendo mirra, aloés, especiarias, no ato de enterrar os mortos. Então, toda essa ideia da casa do luto, toda essa ideia de sepultar a sua morta, nós vemos então, mesmo no momento de dor, agindo com fé, Abraão compra um pedaço de terra, Abraão então quer comprar a caverna e Efrom então ele oferece, mas Abraão tem todo o cuidado, porque se Abraão tivesse aceito a oferta de modo sem haver uma troca de recursos ali, ele não teria a plena propriedade daquele campo, aquilo poderia ser depois contestado. E a verdade, irmãos, é que Abraão está provendo uma propriedade de sepultura não apenas para Sara. Ele está vislumbrando o futuro e, de fato, também ele está manifestando a sua fé de que, sim, ele crê que a promessa se cumprirá e que ela tem a ver com a terra de Canaã. Então ele compra uma propriedade ali. O Senhor lhe prometeu a terra. Mas veja a sua humildade, porque ele precisa negociar a terra para si e para os seus descendentes. E tudo isso volta a nos lembrar, e precisamos lembrar disso, porque o texto fala, Abraão, ele é estrangeiro. Então, agora sim, ele compra um pedaço de terra, isso não é algo tão simples. Toda a transação está exposta, veremos com algum detalhe. E diante disso, irmãos, nós iremos caminhar nesse texto a partir do seguinte tema. As promessas pactuais serão cumpridas apesar da morte. As promessas pactuais serão cumpridas apesar da morte. Em primeiro lugar, então, nós veremos do verso 1 ao verso 2 que a aliança não nos livra de passar pela morte. A aliança não livra a todos de passar pela morte. Alguns receberão seus corpos glorificados na volta do Senhor Jesus, alguns o Senhor aprove ao Senhor transladá-los e levá-los para si,
Mas a aliança não livra a todos de passar pela morte, ao que vemos aqui no nosso texto. Irmãos, tenha tudo aquilo que eu falei na introdução, na elucidação em mente, sobre essa questão da morte, e de que Sara é uma eleita, é uma serva de Deus, uma crente que morre. Abraão, mesmo crente, sofre a perda da sua esposa. E então, irmãos, nós devemos nos lembrar que sim, há um pacto que é desde a eternidade. Um pacto, um plano, no qual o Senhor planejou salvar o seu povo. No devido tempo, enviou Cristo Jesus para morrer na cruz do Calvário. E a mensagem e a boa nova desse pacto anunciado é que Cristo livra ou salva o seu povo dos seus pecados, por meio da sua justiça, da sua vida santa e justa, sua obediência ativa e passiva. E aí vem a pergunta: se todos os pecados dos eleitos foram punidos em Cristo, e é isso que a Bíblia diz, Ele é o nosso representante, o Senhor então puniu em Jesus Cristo os nossos pecados, por que nós precisamos ainda morrer, sabendo que a morte é salário do pecado? Então, obviamente, a morte para os crentes não pode ser punição de pecados, já que fomos perdoados completamente por Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E isso nos faz perceber, irmãos, e nós aprendemos aqui, que nós precisamos viver e morrer pela fé nas promessas. Não é apenas viver, mas Deus nos chama a viver e a morrer pela fé nas promessas, sabendo que a nossa vitória será como a vitória do nosso Redentor, uma vitória por meio da morte. Se o Senhor não voltar, se não for do seu propósito que sejamos transformados na sua vinda, sim, venceremos por meio da morte. Então nós precisamos lembrar disso e lembrar que a morte não anula a promessa. Por mais que seja grande o luto e a dor que a morte causa no coração do eleito, jamais a dor do luto e da morte será maior do que a imutável promessa de Deus. Nós viveremos com Cristo. Precisamos crer, irmãos, precisamos viver e morrer nesta fé, precisamos viver de modo digno, mas também precisamos morrer nesta fé, como foi com os patriarcas. Precisamos morrer com esta confiança. Enquanto não morremos aqui, talvez passarmos pela perca de parentes, de entes queridos, sofrer percas, reveses, enquanto estivermos aqui. Ou seja, a aliança, o pacto não vai te livrar destas coisas, desse sofrimento, desse tipo de sofrimento que então ele compõe o quadro em que vivemos aqui, nesse período antes da volta do Senhor, quando de fato estaremos no estado eterno e nada disso mais haveremos de sofrer. A fé precisa então continuar, mesmo em meio à dor, e é o que vimos aí no capítulo. Mesmo no momento de dor, Abraão então, ele continua agindo pela fé, ele se levanta, ele está lamentando a sua morte, mas nós vemos no verso 3 que ele se levanta e ele então parte para negociar uma propriedade. Então Abraão continua andando pela fé. Em todos esses atos que vemos aí no nosso capítulo, nós vemos que Abraão continua andando pela fé. Em segundo lugar, nós também aprendemos que a aliança não diz respeito apenas a esta vida, do verso 3 ao verso 18. Embora nesse trecho do verso 3 ao verso 18, que é a parte principal então, onde temos aí toda a negociação por um pedaço de terra específico, mas a compra da sepultura aponta para o fato de que as bênçãos de Deus, ou aquilo que a aliança de Deus promete, não é apenas para aqui. A maior parte das promessas, irmãos, dizem respeito ao mundo vindouro.
E embora há promessas para a nossa vida aqui, sim, Deus vai ser o nosso pastor, nada nos faltará, há promessas para a nossa vida terrena, mas não acaba que as promessas, elas são para a vida vindoura e principalmente elas dizem respeito à vida por vir, que é o estado eterno. E nós somos lembrados constantemente nas Escrituras. O Senhor Jesus diz no Evangelho segundo Mateus, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, não podemos ter tudo aqui, o nosso tesouro não está aqui, as promessas não dizem respeito apenas à vida aqui. Então, embora a promessa de Deus falasse da terra, o pleno cumprimento dessa promessa viria no estado eterno. Nós lemos lá em Hebreus 11, que Abraão, estrangeiro, ele aguardava uma pátria superior. Então, certamente, por obra do Espírito, com a palavra, Abraão, iluminado pelo Senhor, ele compreendeu que Deus cumpriria a promessa plenamente, sim, no estado eterno, na volta do Senhor Jesus Cristo. No nosso texto, e nessa seção do 3 ao 18, há toda uma tensão se Abraão irá conseguir comprar a posse. De fato, Abraão pede que os filhos de heteus, intercedam junto a Efron sobre o campo de Macpela, e eles querem ofertar sem nenhum custo para Abraão, dar como que de presente a posse desta propriedade. Mas, como eu já falei para os irmãos, a compra dessa propriedade, ela tem um propósito maior de apontar para a fé na promessa e de que Abraão tem os olhos na pátria celestial. A aliança não diz respeito apenas às coisas do aqui. E claro, antes do estado eterno haveria a morte, Sara partiu, depois Abraão, seus descendentes morreriam. Mas Abraão não deseja voltar para a sua terra natal. Então Abraão, ele compra uma propriedade para que fique claro que o seu coração, o seu tesouro não está em Ur dos Caldeus. O seu tesouro não está em Padã Arã, onde o seu pai faleceu e foi sepultado, mas, como o autor aos Hebreus falou e citamos, ele morreu na fé, não obteve as promessas, porque o que teve ele comprou, não recebeu um palmo de terra de acordo com a promessa, mas, como o autor aos Hebreus diz, ele não queria voltar, mesmo tendo oportunidade, aspirava uma pátria que é superior, ou seja, o seu coração é peregrino. Ele é peregrino, claro, ele tem necessidades como peregrino, como aquele que está aqui, mas os seus vínculos, o seu coração está na promessa. Está na promessa que está relacionada à terra de Canaã. Claro que se cumprirá na Canaã celestial, mas de modo imediato Abraão precisava de um pedaço de terra ali. Irmãos, eu não quero me deter muito nos detalhes. É claro que é um texto maravilhoso em que vemos toda a sabedoria de Abraão, toda a sua humildade nesse trecho do verso 3 ao 18, em que ele tem todo o respeito dos habitantes da terra que dizem: tu és príncipe de Deus. Ele se inclina várias vezes diante dos habitantes, ele se submete às leis daqueles habitantes como estrangeiro que é, e é algo maravilhoso, algo que revela o seu caráter, a sua fé, a maturidade espiritual do homem de Deus. É claro que tudo isso poderíamos extrair várias lições dessa grande seção do nosso capítulo. O fato, de fato, é que Abraão, ele, pela graça de Deus, obteve o campo com a sabedoria de Deus, com prudência que possuía, e finalmente isso foi confirmado. E, inclusive, o texto diz no versículo 18 que se confirmaram por posse a Abraão na presença dos filhos de Het. Então, de fato, a terra, diante de testemunhas, Abraão oficialmente tem um pedaço de terra. E no verso 17, veja que tem a escritura: Abraão comprou oficialmente,
E esse detalhe do verso 17, que você vê no verso 17, que diz assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, ele vai dizer o limite, fronteiro a Manre, o campo e a caverna, e aí veja que ele vai especificar, o autor bíblico Moisés, vai especificar as árvores, todo o arvoredo que nele havia e todo o limite. Então, Abraão comprou de maneira oficial, não foi só a posse, que poderia depois ser contestada pelos heteus, não, ele comprou a propriedade e toda essa linguagem que Moisés usa aí é para dizer os limites, a escritura. Abraão tem oficialmente uma terra com a sua devida escritura, fazendo uma alusão à nossa maneira de ter propriedades hoje, é claro, mas tudo de modo oficial, com testemunhas. Abraão fez tudo com prudência, com sabedoria, para que ficasse claro que, de fato, a terra lhe pertencia oficialmente, com tudo aquilo que é possível e até mesmo com essa ideia aí de ter uma escritura da terra. Irmãos, em terceiro lugar, dos versos 19 a 20, também aprendemos aqui que a aliança nos leva a morrer e ser enterrados na fé. A aliança nos leva a morrer e ser enterrados na fé. Verso 19 e verso 20, o texto diz, depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manre, que é Hebron, na terra de Canaã, e assim pelos filhos de Et se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse de sepultura. Essa é a conclusão, irmãos, do capítulo. E nós vemos então que a fé não deve acabar na hora da morte ou na hora de sepultar os nossos mortos. Nós vemos aqui, irmãos, que não há lugar para desespero. A morte não tira tudo do crente. A morte só tira coisas transitórias, passageiras, coisas que, comparando com a eternidade, nada serão. A morte não retira de nós as promessas de Deus. E digo aos irmãos, para o eleito, para os da aliança, para o crente, a perca é mínima e o ganho é infinito. Nós, crentes, temos absoluta certeza disso. E nós devemos proceder dessa maneira na hora da morte. Tem percas? Tem percas. A ausência do ente querido para aqueles que ficam. Para aqueles que partem, deixam para trás, não vão levar nada, conta bancária, o que tiver, propriedades dessa terra, diploma, vão ficar tudo lá colado na parede, se é que está na parede, né? Mas o fato é que há uma certa perca na hora da morte que alcança, claro, crentes e descrentes. Mas, irmãos, nós que cremos na palavra do Senhor, temos o nosso tesouro com Cristo guardado, tenhamos a plena convicção disso. Não procedamos de modo desesperado, como aqueles que não têm fé, não têm esperança. Nós sabemos que a perca é mínima e o ganho é infinito, porque imediatamente na hora da morte, nós continuaremos vivendo e com uma qualidade de vida infinitamente superior, já com Cristo no paraíso, a tal ponto do apóstolo Paulo dizer que para ele o viver era Cristo e o morrer lucro. Então saiba disso, teremos uma qualidade de vida infinitamente superior imediatamente após a morte, porque nossas almas já estarão aperfeiçoadas e na presença de Cristo. Irmãos, Abraão, então, claro, ainda não no nosso texto, já está morto, mas aqui no texto ainda não. Sara, então, já está morta. Nós já temos o relato, né? Isso é algo passado. Abraão, Isaque e Jacó já partiram. E nós sabemos que eles não estão inconscientes aguardando a ressurreição. Segundo as Escrituras, nós sabemos que os mortos, aqueles que partiram, eles não estão inconscientes. E você diz, como é que sabemos disso? Como é que você sabe disso? A palavra de Deus diz o quê? O que é que Deus diz sobre si mesmo?
Qual é um dos nomes de Deus? Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Deus não é Deus de mortos. A palavra de Deus diz: mas Deus de vivos. Também, claro, sabemos que Jesus disse ao ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, nós sabemos e temos a plena certeza de que viveremos e nós devemos morrer e ser enterrados nessa fé, se Cristo não voltar, se não formos transformados na volta de Cristo, se é do propósito de Deus que experimentemos a morte, como vimos. Não será punição de pecados, não será, porque os nossos pecados já foram punidos em Cristo. Será para o nosso bem, cooperará para o nosso bem, trará para nós uma qualidade de vida infinitamente superior, algo extraordinário. E nós, irmãos, como crentes, sim, lamentamos a perca, tem sim o luto, existe a casa do luto, precisamos aprender, sim, com a casa do luto, isso traz tristeza, há um sofrimento, mas que é mínimo comparando a alegria da presença de Cristo, daqueles que morrem com Cristo, e que será também a nossa alegria quando o Senhor nos chamar na morte. Irmãos, diante disso, vamos caminhar para aplicações finais. Então, tudo aqui na Bíblia e em Gênesis tem a ver, claro, com a aliança, o pacto, que tem a ver com promessas. Deus se revela e faz promessas. Uma parte do pacto é isso, Deus soberanamente faz aliança com o homem quando Ele promete na aliança da graça vida por meio da justiça do mediador, para aqueles que se arrependem e creem, e tudo tem a ver com o cumprimento da promessa. E vivendo ou vivenciando a morte, vem a pergunta: será que as promessas estão se cumprindo? Será que as promessas estão se cumprindo? Abraão, já idoso, só tem um filho da promessa, um descendente, filho de Sara, não tem um pedaço de terra, de chão ainda. A família partindo. Quando é que as promessas serão cumpridas? Não ainda, né? Não agora ainda, mas certamente serão. E em meio às percas, os peregrinos devem continuar avante. Os peregrinos devem avançar, vivendo e morrendo nessa santa expectativa. Devemos aprender, irmãos, a olhar para o cumprimento futuro, porque foi isso que vimos. O autor aos Hebreus falando destes crentes que viveram e morreram nessa fé, ou seja, eles são crentes, eles possuem graça. Essa graça não anula as dores, os sofrimentos, as percas, e eles continuam a sua jornada olhando para o cumprimento pleno e futuro da promessa. Claro, enquanto aguardamos o cumprimento pleno e futuro, nós precisamos seguir aqui. E nós precisamos seguir providenciando pela graça de Deus o que é necessário para a nossa vida aqui. Veja que Abraão acabou de perder sua mulher. No nosso texto, ele ainda nem a enterrou, porque não tem ainda uma sepultura, mas ele vai providenciar a necessidade. Muitos são os que, em nome da fé, das promessas, do anúncio daquilo que o Evangelho nos promete, do céu, de uma vida eterna, muitos acham que pode negligenciar a vida presente. E não é isso que vemos nas Escrituras, não é isso que vemos aqui no caso de Abraão. É muito triste, irmãos, ver então que para muitos a fé é um escape dos problemas. A fé é um escape, achar que as coisas vão se resolver de modo místico. Mas não é essa a fé bíblica, não é isso viver pela fé. Abraão não ficou aterrorizado e parado e sem nada fazer, porque confiava em Deus. A sua esposa é morta, ele continua, ele vai negociar uma propriedade, ele vai enterrar a sua morta e, como vamos ver, ele vai continuar a sua jornada de peregrino. E vemos então aí, como falei, nesse trecho maior, toda a sua sabedoria na negociação. Ele prossegue usando todo o discernimento, toda a sabedoria que possui, agindo pela fé, confiando no Senhor.
Então nós vemos que a fé que nos une a Cristo nos dá a sabedoria de Cristo, que é revelada nas Escrituras. E que não é um tipo de sabedoria que vai nos levar a buscar escapes, fugas. É muito triste e não deve ser característica do povo de Deus um povo dizer que tem fé e anda de modo desordenado, sem sabedoria. Não é isso que vemos nas Escrituras, não é isso que vemos na vida de Abraão. Isso é uma contradição, uma vergonha para o Evangelho. Nós devemos viver de modo digno, tanto saber como viver e também como morrer para a glória de Deus, crendo nas promessas. Também nós vemos, irmãos, que a promessa é um ato extraordinário de Deus e o Senhor deu a Abraão a fé para que ele confiasse nas promessas. E essa fé, então, dada por Deus, colocada em operação por Deus no seu coração, ela continua em operação e essa fé não anula, como eu disse aqui, o uso dos meios ordinários para providenciar as necessidades. Cremos no Senhor, mas precisamos sim providenciar as necessidades. E a última necessidade, que no caso de Abraão, e tudo indica a nossa também, até o fim teremos necessidade, será sermos sepultados ou sepultarmos os nossos mortos. Vemos a sabedoria toda aí. Finalmente Abraão tem um pedaço de terra, Sara pode ser enterrada dignamente na sua própria herança e pode aguardar o pleno cumprimento da promessa de Deus. Nós podemos, irmãos, então, viver e morrer, ser sepultados, sabendo que o Senhor cumprirá a sua promessa. Independente da morte ou apesar da morte. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 16 a 19, argumentando com os que não creem na ressurreição: se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e os que dormiram pereceram. Mas claro, isso não é assim, Cristo ressuscitou. Mas Paulo diz para aqueles que não creem na ressurreição: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então nós, como igreja, não podemos ser um povo sem sabedoria, sem discernimento, e não podemos ter um medo medonho da morte, ou desespero na hora da morte. Isso é contrário à aliança, ao Evangelho. Se nós vivemos assim, é o que Paulo diz aqui, se o nosso coração procede assim, se a nossa esperança é só aqui nessa terra, somos os mais miseráveis de todos os homens, então que dependamos do Senhor sempre. Não é fácil, é claro que é pela graça de Deus, há lutas, há sofrimentos, há angústias, mas que possamos confiar no Senhor, que possamos dar testemunho de que, de fato, cremos nestas coisas, que cremos. O mesmo Evangelho, então, a mesma palavra de Deus que fala de vida, fala de ressurreição, a mesma Bíblia revela a doutrina da morte, que haveremos de morrer antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Isso é um fato, o texto repete várias vezes: sepulta a tua morta. A morte é um fato, tanto quanto as outras doutrinas da Escritura. Nós devemos ter muito bem isso em mente. E nós devemos, irmãos, finalmente agir de modo que Deus seja glorificado. Tem um teólogo, Ralph Venning, que ao perder a sua esposa, ele surpreendeu a todos ali no contexto em que ele manifestou grande alegria por saber que ela estava naquele momento exatamente com o Senhor. E de fato isso revela uma grande fé. Talvez alguns não compreendam a alegria dos crentes, a alegria da igreja, mas, irmãos, em meio, claro, ao lamento de perder um ente querido, ao luto, que maior seja a alegria, que maior seja a certeza da graça do Senhor, da soberania do nosso Deus, e que a nossa esperança da ressurreição seja manifesta, exaltada, e que também sabemos lidar com essa realidade de acordo com as Escrituras sobre a questão da morte. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor abençoe a sua igreja, que cada vez mais venha o seu reino sobre nós. Amém.
Meus irmãos, nesse momento vamos nos colocar em pé, vamos orar. Oremos ao Senhor. Senhor Deus santo e bendito, nós te adoramos pelo teu dia, ó Deus, dia maravilhoso, dia de descanso espiritual, de deleite, que podemos, ó Deus, nos concentrar na tua palavra, na promessa, ó Deus, tirar da nossa mente as atividades ordinárias da semana, poder, ó Deus, ouvir novamente daquilo que o Senhor já tem nos dado, das promessas, das tuas verdades, ter contato, ó Deus, com as Escrituras, poder aplicar, ó Deus, a nossa vida pela obra do Teu Espírito, essas verdades maravilhosas, ó Deus. Abençoa o Teu povo, ó Pai, dá sabedoria ao Teu povo, nos ensina a viver pela fé, também a morrer nesta fé, e nos ajuda, ó Deus, a vencer os momentos de angústia, de luto, de dor, que também o Senhor derrame alegria e paz nos corações, e que possamos saber que o Senhor cumpriu o Teu plano com aqueles que já estão contigo, saber, ó Deus, que os Teus eleitos que já partiram estão numa condição infinitamente melhor do que nós que aqui estamos, e nos ajuda também, ó Deus, a viver com os olhos na eternidade. Saber também que se o Senhor não voltar, logo seremos nós ou algum parente, que possamos, ó Deus, viver nessa preparação para o dia que o Senhor haverá de nos chamar, que possamos viver todos os dias com esse olhar para a eternidade. Todos os dias da semana, ó Deus, em meio aos afazeres, possamos nos lembrar que somos mortais, experimentamos da mortalidade enquanto o Senhor não nos reveste da imortalidade, e que possamos nos lembrar também, ó Deus, que precisamos do Teu dia. Precisamos, ó Deus, nos lembrar do dia do Senhor, o dia do descanso, principal meio do Senhor para nos preparar para a eternidade. Ó Deus, dá sabedoria ao Teu povo, que nossa vida é transitória. Não sabemos quando estamos aqui no domingo, se estaremos vivos no próximo domingo. Não sabemos, ó Deus, a nossa vida pertence ao Senhor. Dá-nos sabedoria para administrar o tempo, usar o hoje. E principalmente, ó Deus, dá-nos sabedoria para usar o Teu dia, que possamos ter benefício do dia e que possamos, de fato, estarmos prontos e preparados através dos meios de graça, através da Tua bênção sobre nós. Nos ajuda, ó Deus, que aqueles que estão ao nosso redor, os ímpios, que eles possam olhar para a igreja e, de fato, ver e perceber diferença em nós sobre estas questões, ó Deus. Seja glorificado o Teu nome, também usa, ó Deus, todos os Teus meios, até a morte, ó Deus, para que o Teu Evangelho avance, seja propagado, que até a morte dos Teus fiéis, dos Teus eleitos, seja instrumento Teu, para que mais vidas venham a Cristo. Ó Deus, pedimos isso. E dá-nos a Tua bênção para todo este dia, nos dá um dia de meditação, de contemplação das verdades do Senhor. Segundo a Tua graça também nos traz à tarde e nos prepara para vivermos toda a semana para a Tua glória. É o que pedimos em nome de Jesus, oramos. Amém.